Boa noite, seja bem-vindo ao nosso canal. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Estamos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Hoje eu queria partilhar com vocês aquela passagem que fala no Evangelho. Eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. João 10:10. O tema de hoje, na verdade, eu já venho pensando nele há alguns dias. E ontem eu decidi estudar um pouco sobre o assunto, né? O que a igreja fala, o que a igreja pensa sobre suicídio, as pessoas que se matam, né? Por algum motivo venham a se matar. O que a igreja pensa, o que a igreja acha? E será que essas pessoas vão para o céu? Será que essas pessoas vão para o inferno? A gente vai debater hoje sobre o Catecismo da Igreja Católica, o que falar sobre o suicídio. E eu achei esse tema um pouco pesado, né, para falar sobre ele, mas infelizmente é uma realidade. Esse tempo de pandemia, esse tempo onde as pessoas ficaram muito tempo reclusas em casa, longe do trabalho, alguns longe da família, nós vemos que surgiu até no meio de padres, né, até no meio na área sacerdotal, alguns suicídios aqui no Brasil. E quando a gente olha para a mídia, foi esse até um dos motivos que me levaram a falar sobre esse tema hoje, que a gente vê um pouco de romantismo em alguns filmes que falam sobre o assunto. Inclusive, o que me fez falar sobre esse assunto foi um filme que eu vi, onde uma mulher trabalhava com advocacia. Ela tinha 3 relacionamentos, né? Uma se relacionava com um homem casado, um com o chefe dela e um com um outro rapaz, colega de trabalho. 3 relacionamentos. Nesses 3 relacionamentos ela tinha um problema com o álcool, então ela usava do álcool como uma fuga, porque ela não se encontrava com nenhum desses 3. A pessoa que ela mais amava desses 3 relacionamentos era casado. Então não podia se encontrar, não podia dar 100%, né, a vida para ela, apesar também de gostar muito dela. E no momento de crise, onde ela fez uma abstinência do álcool, é um filme baseado em fatos reais, no momento de abstinência, ela decidiu sozinha, ela procurou a ajuda dos 3, e os 3 nesse dia da abstinência não podia estar com ela. Ela decidiu fazer a abstinência sozinha. Só que a psicóloga dela falou para ela que no momento de abstinência do álcool, ela deveria estar acompanhada com alguém. Não era bom que ela fizesse isso sozinha. Mas como não tinha ninguém para viver com ela naquele momento, ela decidiu vivenciar aquele momento sozinha. Se trancou no seu apartamento e, em um dos momentos de crise, se dopou, né? Ficou tendo alucinações e deitou numa banheira e veio a falecer, né? Ela não sabe se o que levou à morte foi, na verdade, a medicação que ela tomou ou se foi o afogamento. Mas, na verdade, isso não importa, né? Aí eu queria partilhar isso com vocês porque, infelizmente, é uma realidade de algumas famílias. Eu já tive contato com pessoas que tentaram tirar sua vida, né? E eu já conversei com um conhecido que ele falou que no momento em que vem na mentalidade para a pessoa se matar, é como aquele filminho que a gente vê de 2 anjos, né? Um anjo do mal, um capetinha, e um anjo bom falando com você no seu ouvido. Se mata, né? Você não tem valor, a sua vida não vai chegar a lugar nenhum. E do outro lado ele ouvindo uma voz falando: não, eu te amo, você é o meu escolhido, você é o meu amado. Então, ele falou que é praticamente isso nesse momento, né? Ele consegue, no momento que ele passou, no momento de crise que ele passou, ele falou que ouvia 2 vozes falando ao mesmo tempo ao seu ouvido. E a gente vê hoje que nesse tempo de pandemia, infelizmente, aumentou o caso de suicídio. E eu queria partilhar com vocês o que diz a igreja, né? Quando a pessoa tira a sua vida,
ela tem salvação? Existe o perdão para essa pessoa? O que acontece com a pessoa quando ela se suicida? E eu queria pegar o documento do Catecismo da Igreja Católica, que é o parágrafo 2281. Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2281. O suicídio contradiz a inclinação natural do ser humano a conservar e perpetuar a sua própria vida. É gravemente contrário ao justo amor de si mesmo. Ofende igualmente ao amor ao próximo, porque rompe injustamente os vínculos da solidariedade com a sociedade familiar, nacional e humana, às quais nos ligam muitas obrigações. O suicídio é contrário ao amor do Deus vivo. Então, nosso Deus que nos dá vida, o suicídio ele te desliga dessa vida dada por Deus, né? É o sentido que Jesus veio trazer ao mundo. Eu vim para que tivesse vida e vida em abundância. Então, o suicídio ele tira esse vínculo do amor de Deus. Mas será que a pessoa é condenada? Será que a pessoa ela vai para o inferno? A gente tem essa dúvida. E em diante, o Catecismo da Igreja também vai falar sobre isso. Vai falar sobre esse tema, né? Será que a pessoa, quando morre, porque tirou sua própria vida, ela vai para o céu? Será que ela vai para o inferno? Olha o que diz o Catecismo, no parágrafo 2282 e 2283. Distúrbios psicóticos graves, angústia ou medo grave da provação, do sofrimento ou da tortura podem diminuir a responsabilidade do suicida. Não se deve desesperar da salvação das pessoas que se mataram. Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, dar-lhes a ocasião de um arrependimento salutar. A Igreja ora pelas pessoas que atentaram contra a própria vida. Então, diz lá que quando as pessoas têm um distúrbio grave, uma angústia grave, um medo, uma provação, isso diminui a responsabilidade do suicida. E a gente não deve se desesperar em nenhum momento pela salvação dessas pessoas, porque Deus, por um caminho que só Ele conhece, porque Ele é o autor da vida, Ele pode dar o arrependimento para a alma dessa pessoa. Então, qual é a nossa obrigação? Orar. Orar. Orar por aqueles que já atentaram a sua vida, orar por aqueles que têm até motivos para fazer isso, né? Pelo sofrimento, pela provação, por aquilo que ela passou, né? Por exemplo, pessoas que foram abusadas, pessoas que tiveram a sua vida arrancada, a sua infância arrancada, pessoas que tiveram grandes traumas na sua vida. Todas essas pessoas têm uma tendência, mas isso não quer dizer que Jesus não pode quebrar essa tendência, que Jesus não pode dar uma solução nessa tendência. No filme, no momento que mais precisava, ela ligou essa mulher que se matou, ela ligou para as três pessoas mais importantes na vida dela. E eles não atenderam. Uma pessoa que atendeu fazia parte do grupo que ela frequentava e infelizmente ela estava numa viagem de lua de mel, estava entrando no avião, não conseguiu dar atendimento a ela. E foi aí que ela se matou. Às vezes a pessoa está do nosso lado, às vezes pertence ao nosso vínculo familiar, nosso vínculo de trabalho, e às vezes a gente não consegue ver. A vida, o corre-corre, às vezes até mesmo o egoísmo, a gente não consegue parar para ouvir, ver os sinais que pode levar a pessoa a tirar a sua própria vida. E isso é muito sério. Nós, como cristãos, temos responsabilidade sobre a vida do nosso irmão também. Por isso eu queria pedir para que você entrasse agora em oração, para que você orasse, clamasse a Jesus, a esse Deus de amor, a esse Deus de misericórdia, a esse Deus de compaixão, que pudesse entrar nessas situações de sofrimento, de abandono, de angústia, de depressão,
esse que é o mal do século, a doença do século, a depressão, onde a pessoa atenta contra a sua própria vida. Pedimos ao Senhor que venha derramar seu sangue precioso sobre nós, sobre nossas famílias, nos protegendo, nos livrando de todo mal, nos livrando de toda dor, nos livrando da dor que dói na alma. Essa é a pior dor, a dor que dói na alma, a dor que dói lá no silêncio da noite, quando a pessoa está no seu quarto para dormir, quando ela é atormentada por vozes que vêm ao seu ouvido. A voz de Deus. Às vezes a pessoa não consegue ouvir a voz de Deus, mas o inimigo ele usa esse momento de fraqueza, de solidão, de desamparo, de sofrimento, de angústia, para colocar na mente, no coração da pessoa o desejo de se matar. Senhor Jesus, eu te peço que venha visitar agora cada um de nós, visitar familiares, amigos, pessoas que conhecemos no nosso relacionamento, que passaram ou que passam por essa situação de depressão, de sofrimento humano, de sofrimento na alma, de dor na alma. E te pedimos que o teu sangue amado ele venha lavar, teu sangue precioso venha purificar e venha nos dar o consolo, Jesus. Tu que vieste para nos dar a vida e uma vida em abundância. Eu peço que vá na causa, que vá no problema, que vai ser a solução agora na vida desse meu irmão. E lança por terra todo o laço do inimigo, toda dor, todo sofrimento, todo abuso sofrido, tudo aquilo que nós não conseguimos entender, que tu possas, Senhor, abraçar com a tua misericórdia, abraçar com o teu amor. E abraçar também aqueles que tiraram a sua vida, talvez um amigo, talvez um conhecido, talvez alguém da família. Que teu sangue precioso venha lavar, venha curar, venha libertar. E que a tua graça, Senhor, possa se estender sobre nós e nos dar a cura do nosso corpo, a cura da nossa alma. Tu possas nos selar com o teu sangue, possa nos selar com o teu amor, nos selar com a tua misericórdia. Que teu sangue vertido na cruz possa nos sarar, possa nos libertar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E eu queria deixar aqui para você, você conhece alguém, algum familiar, algum amigo, existe um centro, o Centro de Valorização à Vida, o CVV, que atende 24 horas para pessoas que têm problemas. Às vezes a pessoa não tem a chance de se abrir com um familiar, ou não tem coragem, ou até mesmo por questões de abuso, né, dentro de casa, dentro de laços familiares, a pessoa não tem acesso, né, ou liberdade para falar com alguém da família. Então, através do CVC, que é o Centro de Valorização à Vida, 24 horas tem uma pessoa do outro lado da linha que pode ouvir você, pode te ajudar, ou ajudar essa pessoa que está passando por esse momento de aflição e de sofrimento. O telefone é o 188, 188, Centro de Valorização da Vida. Tem horas que a gente não consegue fazer mais nada, então precisa de alguém com experiência, e são voluntários que fazem esse trabalho, eles atendem, né, fazendo esse trabalho voluntariado, pessoas com problemas emocionais. Às vezes a pessoa só precisa conversar, alguém para conversar. E nesse momento, às vezes, um telefone de um amigo está fora de área ou está desligado. Então esse telefone ele existe 24 horas para esse atendimento, que é o CVC, Centro de Valorização à Vida, 188. Fique na paz, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde, que Deus te livre desse mal, que é tanto a depressão como o suicídio. Deus, a misericórdia de Deus se estende de geração em geração. Não tem pecado que Deus não possa perdoar. Suicídio é pecado? Sim, mas não tem pecado que Deus não perdoa. O coração de Deus é maior do que qualquer pecado. A misericórdia de Deus é maior do que qualquer pecado. Por isso, oremos por aqueles que já tentaram com a sua vida ou que, infelizmente, vieram a perder a sua vida. Porque o nosso Deus é um Deus de amor e de misericórdia. Fiquemos no nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
uma boa noite, um bom descanso. Compartilhe esse vídeo, curta, faça chegar isso a outras pessoas. De repente é um sinal de alerta onde a gente pode ajudar outros irmãos. Fiquem na paz.